Saiu a notícia que Donald Trump resolveu reverter uma parte das tarifas que havia imposto ao Brasil meses atrás. E aí muita gente está celebrando, né? Você viu o governo, inclusive, celebrando como se fosse uma grande vitória contra os Estados Unidos, contra, sabe, esse país poderoso aí que está tentando intimidar aliados, inclusive. Mas eu quero ouvir com vocês aqui primeiro uma análise feita pelo Oliver Stunkel. Isso aqui foi na Globo News, quero ouvir com vocês e depois pensarmos algumas coisas sobre, entre aspas, essa vitória do Brasil, né? Vamos ouvir juntos aqui. Pois é, Natuza, boa noite. Realmente é uma ótima notícia para a economia brasileira, uma ótima notícia para a diplomacia brasileira também. E aquilo é muito inesperado, né? Lembrando que o Brasil e os Estados Unidos passaram pela pior crise na relação bilateral em décadas. Os meses de agosto e setembro foram muito difíceis. Certamente o trabalho do presidente brasileiro teve um papel, mas o que também deu para sentir aqui nos Estados Unidos, que o governo Trump ainda está digerindo a derrota fulminante que o Partido Republicano sofreu há 2 semanas em vários estados para governador, na Virgínia, no New Jersey, até no sul dos Estados Unidos, um descontentamento crescente com o custo de vida. Aquilo realmente deixou muito claro para o governo, a não ser que a inflação vai baixar, os republicanos vão sofrer uma grande derrota nas eleições parlamentares no ano que vem. E se de fato o Partido Republicano perder controle sobre a Câmara dos Deputados, aí Trump será um presidente pato-manco durante o restante do seu mandato. Então aqui em Washington aquilo ficou muito nítido, uma preocupação muito palpável entre os deputados republicanos, que estão começando a se rebelar, inclusive em outras áreas, contra o presidente Trump, né? Houve uma série de lideranças republicanas que se distanciaram de Trump no que diz respeito aos debates sobre Epstein, o pedófilo Epstein, os documentos ligados ao seu caso. Então, Trump também sentiu que ele pode perder controle sobre o Partido Republicano e, em função disso, a redução, a reversão de várias tarifas aí faz parte de uma tentativa do governo americano de controlar o custo de vida, o que, sem dúvida, é o principal tema que influenciará a performance do governo nas eleições parlamentares no ano que vem. Mas tudo isso não teria sido possível sem um ótimo trabalho dos diplomatas brasileiros e também uma coordenação, uma campanha que vem acontecendo aqui nos bastidores, organizada tanto pelos exportadores brasileiros, a embaixada brasileira, mas também os compradores americanos de produtos brasileiros que fizeram muita pressão ao longo dos últimos meses para conseguir essa reversão das tarifas. Então, bem, aqui o Oliver Stunkel ele vai em vários sentidos, né? Ele vai no sentido eleitoral, que acho que também é o mais importante no fim das contas, mas também fala sobre a atuação da diplomacia brasileira, do governo brasileiro e também de empresários, né? Pessoas interessadas no Brasil, que essas tarifas fossem derrubadas para não prejudicar, os agricultores brasileiros, né? No fim das contas, ela permanece em algumas áreas, permanece em alguns setores, mas caiu em setores importantes. E aí, há alguns aspectos, né? A gente pode entrar na questão eleitoral mais adiante, mas um dos aspectos fundamentais é a economia, né? Então, assim, it's the economy stupid, né? A economia, seu idiota. Então, assim, o Trump, ele impôs essas tarifas com o argumento de que ele estaria penalizando países que estavam se beneficiando, né, nessa negociação com os Estados Unidos. Então, assim, ele veio com esse argumento de que era para fortalecer o país. Mas sempre foi muito claro, isso desde o começo sempre foi muito claro que essas tarifas ali iam penalizar os americanos, ia pesar no bolso do cidadão americano. E foi o que aconteceu. Então, assim, aumentou o preço de um monte de produtos, aumentou o preço do cafezinho do americano no Starbucks, aumentou o preço da carne. Então isso aqui foi e causou um impacto direto na população dos Estados Unidos, que compreendeu que foi uma medida do Trump. O Trump prejudicou os americanos. Então a popularidade do Trump tem caído
E agora chegou aí o recorde mínimo, né, histórico de aprovação dele. Então, percebendo isso, também percebendo essa movimentação eleitoral em diferentes estados, em diferentes cidades, incluindo Nova York, né, que ganhou agora um prefeito muçulmano, um socialista democrático, e aí, vendo essa guinada, né, que está acontecendo, o Trump agora vai tentar reverter. Mas isso é parte da história, né? A gente pode pensar um pouquinho mais sobre isso, mas isso é parte da história, porque também há um outro aspecto, né? Porque nesse momento ocorre uma ação que está na Corte Suprema dos Estados Unidos, uma ação para ver se são legais essas tarifas, né? Porque isso aqui seria uma atribuição do Congresso. São os parlamentares que deveriam determinar aumento ou redução de tarifas, para outros países. Isso não é uma atribuição do chefe de Estado, não é uma atribuição do presidente. Ele está usando um argumento aqui em uma lei que em situações extraordinárias, de guerra, por exemplo, ou emergenciais, quando a segurança nacional do país estiver em risco, que ele poderia aplicar essas tarifas. Mas não é o caso. Então, assim, possivelmente na Corte Suprema essas tarifas vão cair. Já antecipando isso, imagino que o Trump já está antecipando e está tentando agora mostrar como houve vitórias. Ele vai tentar fazer esse recuo aqui, demonstrando como, olha só como a gente conseguiu alguma vitória nesse processo, né? O que não é o caso, na verdade é um recuo. Então ele tentou isso, tentou forçar essas tarifas, deu ruim e agora está recuando, mas ele vai cantar como se fosse uma vitória dele. No caso do Brasil, foi uma vitória clara do Brasil. Então, sim, o Brasil não se dobrou. O Lula, né, foi alguém que peitou frontalmente o Trump. Nós vimos isso aqui, acompanhamos aqui, né, fizemos vários vídeos sobre isso. Ele peitou frontalmente o Trump, foi para a imprensa norte-americana falar sobre isso, se chocou contra o Trump e ganhou essa disputa. É a primeira disputa aqui 1-0 para o Lula. Então, sim, foi bonita a disputa e, de fato, foi uma vitória tremenda para a diplomacia e para a imagem, para a reputação do Lula no mundo. Aí também entra um outro aspecto que tem a ver com as sanções. E aí o governo brasileiro afirmou, né, eu vi uma reportagem hoje dizendo que vai continuar tentando a reversão dessas sanções, que inclui uma sanção, a Lei Magnitsky, né, a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Isso é muito importante porque aí entra, eu acho que o aspecto mais crucial, porque você tem lá uma decisão unilateral, sem direito de defesa, acusando o Alexandre de Moraes de violações severas contra direitos humanos. Como se bolsonaristas se importasse com direitos humanos, né? Sempre tirando sarro. O Bolsonaro sempre ridicularizou defensores de direitos humanos, então você tem lá o Trump, né, usando essa lei Magnitsky para prejudicar um ministro do STF no Brasil com base nesse argumento, o que é outra balela completa, né? Inclusive recomendo que vocês leiam, está lá na Amazon, um lançamento meu, O Golpe que Falhou, que mostra justamente o passo a passo da tentativa de golpe de Estado no Brasil, bolsonarista, né? Como o Bolsonaro se movimentou, como seus aliados se movimentaram para tentar um golpe de Estado e como não aconteceu por várias razões, mas uma delas foi justamente a atuação do Supremo e do ministro Alexandre de Moraes. Se não fosse ele, certamente eles estariam muito mais fortalecidos para tentar um golpe de Estado que fosse bem sucedido. Não dá para menosprezar o impacto que o STF teve para conter a marcha autoritária bolsonarista. Não há a menor dúvida de que a atuação do Alexandre de Moraes, do STF, do TSE também, foi fundamental para controlar a marcha golpista. Então, sim, não foi apenas alguém que não violou direitos humanos, como alguém que resguardou a possibilidade de um Estado democrático de direitos no Brasil e de aplicação de direitos humanos no Brasil também. Então isso é fundamental compreender. Vá lá, confira meu livro, O Golpe que Falhou, está lá na Amazon e você vai entender exatamente a partir dos documentos oficiais, né? Inquéritos, CPMIs. Então, sim, estou falando aqui de documentos que foram coletados por investigações parlamentares aí muito importantes para o Brasil, para termos um panorama desse cenário que aconteceu nos últimos anos e que ainda hoje tem impacto, inclusive nessa manobra, né, do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo Júnior, junto ao governo norte-americano, para tentar prejudicar ministros do STF, para tentar prejudicar o Brasil com esse tarifaço também, que já foi uma retaliação, né? Então, assim, esse argumento foi caindo. E aí, certamente, a gente não pode menosprezar aqui o impacto da diplomacia brasileira. Então assim, eles têm que mostrar para o Trump que aquilo que ele está usando como argumento não é suficiente para fazer esse tipo de sanções ou tarifas. E aí parece que funcionou em parte. Então, assim, se houver a reversão da Lei Magnitsky, isso aqui vai ser, isso vai ser uma vitória tremenda, porque isso aqui vai demonstrar como a política dos Estados Unidos em relação ao Brasil deu uma guinada completa, ou seja, mudou drasticamente, já não estão mais ouvindo a turma maluca
política bolsonarista, ideológica, né, Eduardo Bolsonaro, que já estão agora operando com base numa política real e não numa política maluca, ideologizada. Mas, no fim das contas, é um momento importante agora, como eu falei, uma tremenda vitória para o Lula, embora na prática estejamos falando sim de uma questão ali interna, eleitoral, de impacto na economia, inflação nos Estados Unidos e perceptíveis derrotas no cenário interno dos Estados Unidos. Essa remoção de tarifas aqui visa uma tentativa de reduzir o preço dos produtos para que isso deixe a população norte-americana um pouco mais aliviada. Então, assim, se vai funcionar, aí são outros 500, né? Então, assim, se vai funcionar, se vai convencer os americanos, talvez seja meio tarde. E aí o Stunka também falou sobre agora os republicanos que estão desembarcando do bonde do Trump. Isso também é uma ótima notícia, porque até recentemente se chamava o Partido Republicano de Partido do Trump. Trump Party, porque todos eles estavam coagidos ali dentro, né? Estavam ali atuando com um medo tremendo de desagradar o Trump e desse modo se tornarem párias dentro do partido. Mas na medida que começa a ver agora esses dissidentes que estão abandonando o barco do trumpismo, isso vai fortalecer um movimento, talvez uma marcha mais ao centro do Partido Republicano e talvez um pouco mais razoável, né? Porque nesse momento agora você tem ali teóricos da conspiração dentro do partido, você tem uma ala muito extremada também dentro do Partido Republicano, que inclusive conseguiu vitórias eleitorais recentemente, em últimas eleições, mas essa marcha mais para o centro seria muito importante, inclusive para resgatar alguns valores que seriam os valores conservadores tradicionais do partido que foram abandonados por essa agenda extremista do Trump. Bem, eu quero ouvir de vocês o que vocês pensam sobre essa história agora, sobre essa notícia, né? O que ela significa para o Brasil, o que significa para o governo Lula, o que significa dentro dos Estados Unidos, né? Se vai ajudar a aumentar a popularidade do Trump de novo ou não. Eu acho que não, eu acho que agora a marcha é para baixo, né? Geralmente quando um presidente ganha, isso costuma ser a tendência natural, quando ele ganha ele começa com um grau de aprovação muito mais alto e isso vai caindo ao longo do mandato e aí às vezes alguma medida mais populista costuma reverter mais para o final, mas no geral é uma tendência de declínio. Então isso aqui pode ser uma boa notícia em termos eleitorais para uma próxima eleição do Congresso e quem sabe haja um novo cenário, como ocorreu durante o primeiro mandato do Trump, né? Quando houve o que eles chamam de midterm elections, quando houve as eleições no meio do mandato do Trump, houve uma grande vitória democrata e isso ajudou a conter um pouco o estrago. Então, vamos ver. Me diga o que vocês pensam aqui no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho. Isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro do canal para dar uma força. Lembrando que na Amazon agora o livro Golpe que Falhou, que vai falar justamente sobre o impacto desse discurso bolsonarista no Brasil e como, em grande parte, foi contido também pelo STF, né, por decisões do STF, por decisões do Alexandre de Moraes, que foi ali contendo a marcha autoritária, mas também por várias outras razões. Então foi multifatorial o negócio. Vá lá, confira. E por fim, quem quiser conhecer formas de fazer uma renda extra, vou deixar na descrição aqui um link, vai falar com o Clayson, que é um parceiro do canal aqui, um amigão nosso, e ele vai dividir com você o material para que você possa, fazer 700, 800, 900 reais a mais por mês trabalhando de casa. Eu sei que funciona, porque eu trabalho de casa há um bom tempo já, então sei que existem esses caminhos. Vá lá, confira, quem sabe possa fazer uma poupança, pagar suas contas, fazer uma viagem, realizar um projeto. Então, boa sorte para ti, um forte abraço e tchau. Por que as coisas são assim? Por que eu estou obedecendo? O que está me oprimindo, seja interna ou externamente? O que eu faço da vida? O que é o meu trabalho? O que é minha família? O que é religião? Tudo isso é teoria crítica. E isso é impressionante. A teoria crítica dos frankfurtianos vai interpretar o seguinte: toda a tragédia e a catástrofe, inclusive tecnológica, que poderia ou disseram que nos redimiria, na verdade é uma falácia de uma certa razão iluminista criada desde o século XVII, consolidada no século XVIII, e que gesta as grandes revoluções, que a gente chama de revoluções burguesas, e se espraiam ao longo do século XIX, consolidando aquilo que a gente chama de o poder da burguesia. Estudar a teoria crítica é conectar essas dimensões, é entender que não há transformação social sem transformação da consciência, porque a teoria crítica é, antes de tudo, um exercício de emancipação. E toda emancipação começa pelo pensamento crítico.